Bora. Vamos falar de Palmeiras e Inter primeiro. E aí, bora derrubar o Abel ou palmeirense? Vocês queriam ter derrubado o Abel? Que aula ontem, hein? Ó, dois times muito bons, muito bem treinados, postulantes a título e G4 tranquilamente. Palmeiras vai jogar fora e o Palmeiras deu uma aula defensiva ontem. Tá muito na frente dele. Eu só não concordo com o Abel ontem, na entrevista dele, quando ele disse que... Tática secreta por trás do gol e a defesa de aço do Verdão. Fala, nação alviverde, será que Abel Ferreira tá certo no que ele falou na coletiva de imprensa? Pascoal diz que não, e prova o porquê. E qual a jogada ensaiada bizarra que resultou no gol da vitória contra o Inter? Bem, Thiago Leifert revela na internet o segredo de Abel. Tudo isso vamos ver agora no vídeo de hoje. A vitória sobre o Internacional não foi apenas mais 3 pontos na tabela. Foi uma aula de futebol defensivo, digna do lendário Chelsea de Mourinho. Enquanto alguns podem ter visto um Palmeiras recuado, os números não mentem. Mais finalizações e mais perigo criado, mesmo jogando longe de casa. Uma muralha verde erguida com incríveis 56 interceptações e 27 bolas afastadas na nossa área. Tentou cruzar? Tentou invadir? A defesa do Verdão simplesmente aniquilou qualquer esperança do ataque colorado. Mas a grande sacada, a jogada de gênio que selou a vitória, levanta uma pulga atrás da orelha. Richard Hills, um volante, surgindo como um raio nas costas da defesa para dar o toque mortal pro gol. Coincidência? Thiago Leifert levanta uma suspeita intrigante. Seria uma jogada estudada, uma arma secreta de Abel? Vamos ouvir o que Thiago Leifert falou do esquema de Abel. Bora. Vamos falar de Palmeiras e Inter primeiro. E aí, bora derrubar o Abel ou palmeirense? Vocês queriam ter derrubado o Abel? Que aula ontem, hein? Ó, dois times muito bons, muito bem treinados, postulantes a título e G4 tranquilamente. Palmeiras vai jogar fora e o Palmeiras deu uma aula defensiva ontem. Aula. Me lembrou o Chelsea de Mourinho. Aula. Vocês não acharam? Jogo muito legal, muito bom, que ia ser decidido no detalhe. E assim, até peguei as estatísticas ontem. Por mais que o Palmeiras tenha ido se defender, o Palmeiras finalizou mais, foi 13-10. E teve mais expected goals, né, mais XG, do que o Inter. O Inter conseguiu uma oportunidade de gol, acho que foi com o Ener Valencia, né? Uma bola meio rebatida, meio esquisita, mas tipo, já no fim do jogo. O Palmeiras defendeu demais. Não deu tempo de eu fazer a arte pela quantidade de coisa, mas eu falo para vocês. O Palmeiras fez 56 interceptações de bola. 56. Foram 27, na estatística aparece como clearances, quer dizer, tiradas de bola. Todas as vezes que o Inter entrou na área e cruzou para trás, o Palmeiras interceptou a bola ou tirou. Todos os cruzamentos do Inter, o Palmeiras tirou. O Palmeiras se defendeu muito bem. Vocês têm, foram 27 tiradas de bola do Palmeiras contra 13 do Inter. E aí, a gente já sabia também antes do jogo que o Bernabé ia ter muito trabalho, certo? Os laterais do Inter iam ter muito trabalho. E a jogada do gol é uma jogada muito interessante. Porque quem está no Bernabé não é nenhum dos atacantes do Palmeiras, não é o Vitor Roque, não é o Estevão. Quem está no corpo do Bernabé, no lançamento longo do Gustavo Gomes, é o Richard Hills, cara. E eu tenho dificuldade de achar que isso foi sem querer. Acho que isso aí é estudado, isso é de propósito. E ele coloca o Richard Hills, então, em cima do Bernabé. O Bernabé ganha no corpo, não acho que foi falta, não acho que aconteceu nada no lance. Entra na área, muita qualidade que ele tem, levanta a cabeça, toca para trás, gol do Palmeiras. Um belíssimo gol, uma bela jogada, uma jogada inteligente do Palmeiras. E aí foi o 1-0. Eu não acho que nenhum dos dois times tem que se preocupar com nada, acho que o Inter também não tem. Isso é jogo grande, jogo difícil, no segundo turno pode acontecer uma outra coisa, mas o Palmeiras foi muito bem, o Abel foi muito bem, repetiu aquele 3-4-3 que ele vem fazendo, com às vezes o Estevão mais centralizado e o Felipe Anderson fazendo a direita. Depois, às tantas, ele abre mão do Felipe Anderson, faz uma linha de 5 com o Riai. Pô, muito bem jogado o jogo, tá? Jogo grande, jogo inteligente, jogo de dois times que vão brilhar.
Vocês acharam pênalti do Richard Rios? Eu não achei, sabia? Eu não achei. Vocês acharam? Aquela bola quase na cabeça. Porque eu achei que ele estava na bola, achei que ele vai na bola mesmo. E ele quase pega. Vocês acharam pênalti? Eu também não achei. Eu acho que o do Davi Luiz é mais central, a porrada. Pegou pra mim. Do Davi Luiz esse aí eu tenho dificuldade de achar que foi pênalti. Nada, né? Acho que a maioria de vocês também acha que não foi. Também achei que não foi, não. Então, muito legal. Acho que a torcida do Palmeiras hoje tem que acordar orgulhosa do que o time fez ontem. Uma vitória super importante. E o Inter também não precisa se preocupar muito, não, tá? Só tá dentro. Tinha um bom time, né? A zaga do Inter é Vitão, bem. Gosto do Fernando. E por falar do nosso comandante, uma discordância no ar. Enquanto Abel insiste que o time vice-campeão contra o Corinthians é o mesmo de agora, a análise é cortante. O Palmeiras de hoje tem mais garra, mais vontade, mais velocidade. Uma evolução clara que fez a diferença crucial contra o Internacional. Pascoal rebate Abel e fala a diferença de momento do Palmeiras no Brasileirão. Tá muito na frente dele. Eu só não concordo com o Abel ontem, na entrevista dele, quando ele disse que o mesmo time que fez as finais contra o Corinthians é esse aí. Abel, não é. Vamos concordar? Não é. É o mesmo time? Não. O formato de jogo é igual? Não. O time competiu tanto quanto competiu nessas últimas partidas. Contra o próprio Corinthians e contra o Internacional. Se tivesse jogado assim, provavelmente... Se tivesse competido... O Palmeiras já sido campeão paulista. Se tivesse competido da mesma forma, para mim, eu acredito que poderia... Eu não sei porque o futebol não tem verdade linear, mas poderia ter mudado a história do Campeonato Paulista. Certo? Então, só essa parte que eu não concordo com o Abel da entrevista. Que ele diz, não, o mesmo time, esse time que aqui, o jeito que jogou, é o mesmo no Campeonato Paulista. Não é, Abel. Não é. Infelizmente, para o torcedor do Palmeiras, não é. Porque se o time tivesse essa pegada, essa vontade, essa determinação, essa distribuição em campo, e essa bola de saída de velocidade pelos lados do campo e a chegada ofensiva, a história seria completamente diferente, entendo, no Campeonato Paulista. É a minha única discordância com o Abel da entrevista dele. Diz que anda com a medalha do segundo lugar. Para todo canto que ele vai, ele leva a medalha de vice-campeão. Porque ele diz que aqui no Brasil e em Portugal, quando você vai numa decisão e perde, você perdeu o título. E ele disse não, que ele ganhou o segundo lugar. No caso do Palmeiras, ele não ganhou o segundo lugar, não. Vamos combinar que ele perdeu o título da forma... Porque aí não é a questão da derrota, isso é a forma como você perde. A forma como o Palmeiras perdeu para o Corinthians aquela decisão do Paulista... realmente uma derrota. O jogo em casa, principalmente, né? O jogo em casa, principalmente. Então, assim, a forma como foi, leva a gente a entender que o Palmeiras perdeu o título. O Palmeiras não ganhou o segundo lugar, com todo respeito, né? Então, tanto é que serviu de base para que as coisas fossem mudando aí, não é isso? Eu vou pegar aqui as duas finais, né? Será que Abel carrega a medalha de prata como um lembrete doloroso, como é costume em Portugal, onde o segundo lugar é sinônimo de derrota? A verdade é que aquela perda para o rival ainda ecoa, principalmente pela forma como aconteceu, dentro de casa. E as polêmicas? Elas não poderiam faltar. Pênalti em Richard Rios? Bola na cabeça de jogador do Inter? A arbitragem foi assertiva ou deixou a desejar? Queremos a sua opinião nos comentários. No fim das contas, uma coisa é clara. A torcida do Palmeiras tem motivos de sobra para se orgulhar. Uma vitória maiúscula fora de casa, mostrando a força e a inteligência tática de Abel Ferreira e a entrega absurda de cada jogador. E para o torcedor colorado, a mensagem é de calma. Vocês têm um bom time e a briga no campeonato promete. E aí, Palestrino? Curioso para saber todos os detalhes dessa análise explosiva? Quer ficar por dentro de todos os bastidores? Polêmicas e a evolução tática do nosso Verdão. Então não perca mais tempo. Deixe seu like nesse vídeo que te deixa por dentro de tudo. Compartilhe com a nação alviverde para espalhar a verdade. E o mais importante, inscreva-se agora no canal Verdão Campeão FC e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do nosso palestra. Rumo a mais vitórias juntos. Avante, Palmeiras!